Tite pede apoio, fala de oscilação, busca de resultados nessa reta final de Campeonato Brasileiro, galera. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho. Papum. E deu, galera. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Bom, amigos, ontem o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0 lá na Arena Castelão. Jogo que desde o início a gente falava, não será um jogo fácil. A equipe do Fortaleza é carne de pescoço. E vocês viram como foi a partida. Bom, na coletiva pós-jogo, Tite foi questionado sobre a real ambição do Flamengo. O treinador evitou traçar uma meta de título, reforçou que a busca do Flamengo é pela vaga direta na Libertadores e também pediu o apoio da torcida rubro-negra. Ele disse o seguinte: nós queremos contar com todo mundo contra o Palmeiras. O objetivo é a classificação direta para a Libertadores. Esse é o objetivo traçado e o objetivo passado pela diretoria a mim. Esse é um pedido que faço para o torcedor. Torcedor, tudo que a gente quer é dividir a alegria, mas que entenda que precisará ajudar, pois o time vai oscilar. Isso é fato, né? É que nós falamos ontem na live. É um trabalho gradativo que o Tite está fazendo com essa equipe. Em um dado momento da coletiva do Tite, inclusive, ele menciona o fato de ser conhecedor do desafio que ia encontrar antes de assumir o Flamengo. E na fala dele, ele deixa muito claro o seguinte: ele sabia as dificuldades que iria encontrar. Ele topou o desafio por acreditar em sua competência. Isso, inclusive, foi de grande valia. A gente também não pode deixar de falar sobre Pedro. Afinal de contas, são 2 gols em 2 partidas seguidas com bola rolando. Coisa que para os nossos atacantes tem sido algo Estava difícil de ver, né? Difícil. Seguindo com as notícias, galera, até quebrando um pouquinho do protocolo das coletivas pós-jogo do Flamengo, ontem eis que apareceu Bruno Spindel para falar sobre arbitragem dentro do Brasil. Uma coisa até nos chamou a atenção. Poucas vezes a gente nota o envolvimento por parte da diretoria do Flamengo em assuntos que dizem respeito ao nosso futebol. Normalmente são muito obtusos. Essa é a maior verdade. A gente não consegue entender muito bem se o Landim está colocando Marcos Braz à frente e o Spindel para, de repente, fazer aquela média com nós torcedores, ou os caras realmente estão acordando e querendo defender os interesses do rubro-negro. São várias, na verdade, as possibilidades. Eu prefiro acreditar na segunda, por ser Flamengo e querer o melhor, mas, sinceramente, gera muita controvérsia. Spindel veio a público falar sobre sua indignação com relação à arbitragem dentro do Brasil. Sabe, galera, falar sobre apito é uma coisa muito complicada, principalmente depois das regalias que os juízes receberam. Hoje, um jogador não pode olhar para o juiz, é cartão amarelo. Hoje, o cara não pode falar em campo porque é cartão amarelo também, ou até mesmo expulso. O que mais, inclusive, chama a atenção é que, junto a essa imponência que o juiz ganhou dentro de uma partida, ainda existe o fator péssima qualidade da nossa arbitragem. Outro dia, inclusive, a gente teve que elogiar um juiz novo, se não me falha a memória, de Pernambuco, que apitou uma partida do Flamengo, inclusive acho que foi contra o Grêmio, se não me falha a memória, não tenho certeza, que fez uma bela arbitragem. O Flamengo, inclusive, perdeu.
Spindle, na entrevista coletiva, mencionou alguns tópicos. Por exemplo, na 16ª rodada, a partida entre Flamengo e América, que teve uma jogada a qual o jogador do América não foi expulso por uma entrada injusta na visão do dirigente, inclusive nossa, naquela circunstância. Também mencionou o fato da expulsão de Gerson e a expulsão de Bruno Henrique contra o Santos. Há controvérsias e realmente depois ficou muito claro que houve sim um certo exagero por parte da arbitragem na expulsão dos dois atletas do Flamengo. Também comentou sobre o jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, o qual Endrick deu uma cotovelada no jogador do Atlético Paranaense e não foi punido. Isso, na visão de Spindle, é algo a ser comentado, porque o próximo adversário do Flamengo é o Palmeiras. O Palmeiras briga, assim como o Flamengo, por vaga na Libertadores. É momento de cobrar? Claro que é. Claro que é. O Flamengo faz isso? Não, não faz. Será que está acordando? Espero. Espero. Porque as coisas elas devem e têm que acontecer de maneira igual para todos. O que vale para um tem que valer para outro. O que a gente fica, infelizmente, muito triste é quando vê atitudes tomadas dentro de um jogo e percebe coisas parecidas acontecer em outro e não tem a mesma proporção. Por quê? E nem estou falando do Endrick ou do Palmeiras. Eu estou falando de qualquer jogo disputado dentro do Brasil. Sempre são avaliações diferentes. E até onde a gente sabe, existem regras. Existe um contexto a ser seguido. Por quê que um árbitro pensa diferente do outro se regra é regra? E um outro detalhe, não somente de um jogo para o outro que esse tipo de erro acontece. Às vezes, em uma única partida, acontece um lance aqui que o juiz dá um cartão, dá uma falta ou expulsa um jogador. Alguns minutos depois, na mesma partida, acontece um lance parecido e ele simplesmente não faz nada. Não tem uma coerência de julgamento. Sim. Ele julga uma situação aqui e depois ele julga outra totalmente diferente. A gente não entende o que acontece. É o mesmo critério que é adotado por muitos árbitros dentro de uma partida que no primeiro tempo o cara abre a caixa de ferramentas, senta o pau em todo mundo. Ele não dá cartão. Aí começa o segundo tempo, é a hora que ele acha que tem que agir. Sim. Ele dá cartão para o time inteiro. De que adianta? Isso não é maneira de se apitar uma partida de futebol, concorda? Concordo. Os critérios têm que ser válidos desde o início do jogo. Muita coisa realmente precisa ser revista com relação ao apito dentro do Brasil. Seguindo com as notícias, meus amigos, o nome de Gabriel Barbosa está em ênfase no noticiário. Nós, inclusive na semana passada, falamos que o jornal The Mirror da Inglaterra havia lançado a informação de que o Manchester United estava interessado no atleta. Também já nos posicionamos sobre o tema. Agora, a informação que chega para nós é de que o Manchester tem interesse em ceder por empréstimo Antony, que hoje é reserva dentro do clube inglês. E que também existe o Milan da Itália interessado no jogador. Galera, o momento de Gabriel Barbosa é de baixa. O futebol que ele tem apresentado não tem sido dos melhores, não tem arrancado suspiro de nenhum torcedor do Flamengo, é fato, tem sido reserva constantemente, mesmo com a mudança de técnico. Isso significa que todo mundo está entendendo o momento de Gabriel Barbosa como ruim, assim é, não tem um torcedor do Flamengo, acredito, que enxergue de maneira diferente. Beleza? O que mais complica e assusta é ver chegar exatamente esse tipo de notícia no momento a qual Gabriel Barbosa não é capa de jornal. Parece que os caras estão querendo que ele volte a ser manchete. Vamos só ficar de olho na situação, não questionamos o interesse dos clubes, mas justamente agora, estranho.
E justamente em um momento também que o Flamengo travou as negociações de renovação com o Gabriel, né? Tudo conspirando contra a realidade de Gabriel Barbosa. Aí aparece interesse. Vamos aguardar e ver o que sai dessa história, Melhor, né? você não acha? É melhor, galera. É melhor. Bom, galera, seguindo com as notícias, na partida de ontem, um dos jogadores que chamou a atenção de muita gente foi o lateral esquerdo Filipe Luís, que voltou a atuar depois de mais de 2 meses fora dos gramados e recebeu elogios do professor Tite. Vejam só o que ele disse. Eu só quero pensar no Filipe Luís dentro de campo. O problema do Filipe não é a condição física, e sim o calendário, tendo que jogar quarta e domingo. Eu sou suspeito para falar dele, o caráter e os valores morais. E realmente o caráter que Filipinho tem, galera, é indiscutível. Um outro que também aproveitou o momento para exaltar o Filipe Luís foi o jornalista Mauro César Pereira, que usou as redes sociais para lamentar o fato do jogador estar na reta final de sua carreira. Mauro César disse o seguinte: se alguém encontrar um soro da juventude perdido por aí, dê ao Filipe Luís. Pena que sua carreira esteja perto do fim. Muita lucidez, inteligência e simplicidade jogando futebol. Tem mais nada para falar, né, Mauro César? Muitos torcedores acompanharam esse raciocínio de Mauro César e teve um que disse o seguinte: o Flamengo precisa extrair o máximo desse cara, dentro e fora de campo. E realmente é uma pena que a idade pese para Filipe Luís. Vai ser muito difícil, amigos, nós encontrarmos um lateral que tenha toda a inteligência que esse jogador tem e também a leitura de jogo, né? Olha, devo confessar uma coisa aos amigos. Ontem, quando saiu o 1-0 do Flamengo, eu só vi a bola entrar. A nossa fase, ela é tensa. A gente não tem certeza do que vai acontecer nos 90 minutos com o Flamengo. Depois eu acompanhei pelo Twitter a jogada inteira novamente e assim que o gol saiu, Filipe Luís se ajoelhou em campo, porque além de jogador de futebol, ele é Flamengo, comemorando aquele 1-0. E em dados momentos da partida, inclusive, ele chegou para alguns jogadores pedindo garra. Vamos lá, vamos correr atrás, não vamos amolecer, a gente tem que vencer, precisamos dos 3 pontos. A gente muitas vezes fala de idade. Nesse momento, a gente deve esquecer isso. A gente deve pensar realmente no indivíduo, no que ele proporcionou e poderá proporcionar. Filipe Luís, ao concurso, ele é acima da média. Eu gosto muito do caráter, como falou tanto o Tite, como fala o Mauro César. É uma pessoa excepcional, maravilhosa, fantástica. Que pena que os anos passam. Que pena que o jogador de futebol não é que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Fica o lamento por isso, mas fica a alegria de contar nosso dia a dia com uma pessoa que nem Filipe Luís ou Filipinho. Filipinho, esperamos muito que Filipinho continue ali no Flamengo, dando essa força, né? E passando essa liderança para os jogadores, por que não o Filipinho do lado de Tite, no banco de reservas ali, comandando? Seria muito bom. Seria maravilhoso, muito né? Muito bom, muito bom. Seguindo com as notícias, meus amigos, outro dia a gente ainda comentou aqui no canal. Pô, e essa história de assinar contrato do Bruno Henrique não sai, de repente parou, ninguém mais fala sobre o tema? Pois é. Vene Casagrande trouxe ontem a seguinte informação. Existiam algumas divergências ainda que faltavam ser concluídas entre Flamengo e BH, porém, isso tudo já está solucionado e Bruno Henrique, repetindo, segundo Vene Casagrande, Bruno Henrique já assinou o contrato com o Flamengo. O que resta agora é o Mengão, em suas redes sociais, oficializar a renovação de contrato com o BH 27. Portanto, se encerrou essa novela, meus amigos.
Bom, vamos aguardar então o anúncio por parte do Flamengo, né? Assim, e que, senhor BH, retome os bons momentos. As últimas 3 não foram legais. Por favor, BH! Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vocês perceberam que o clima muda depois de uma vitória? Ah, mas eu tenho que ficar feliz, né? Eu vou chegar aqui triste, chorando porque o Flamengo ganhou? Não, né, amigos? Amigos e amigas, tchau, tchau.